Bom, o vídeo de hoje não é para fracos, na verdade é para pessoas que eu considero pessoas fortes, né? Que é a grande maioria que sempre está me assistindo aqui. E o que eu gostaria de conversar com vocês? Bom, vou começar falando para vocês que o vídeo de hoje nós vamos falar sobre metabolismo, sobre o que a gente consome, né? Tomar cuidado com o que a gente ingere, né? De alimento. E é isso. E praticar exercícios também pode ser resumido nessas três coisas aqui. Tudo começou porque é o seguinte, gente. Eu estava um tanto quanto, como posso falar assim, acima do peso, né? E estava, querendo ou não, me deixando um tanto quanto desconfortável, né? E devido a alguns episódios de coisas que andam acontecendo aí nos últimos dias, eu comecei a acender um alerta e pensar assim, cara, eu preciso dar uma caprichada, cuidar mais da o que eu tô comendo, né? Cuidar mais o que eu tô ingerindo, né? Cuidar. E aí, como todo bom brasileiro, eu não sabia por onde começar. Sendo assim, o que eu fiz? Pesquisei um livro e li um livro que se chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Muito interessante esse livro, inclusive eu utilizei parte do conhecimento desse vídeo aí, deste livro, para que eu pudesse fazer essa pequena transformação na minha vida, né? Que já em 3 semanas já me entregou um resultado que eu acho adequado, o suficiente pelo menos, né? Para que eu possa estar começando, né? O próximo ano já acelerando no sentido de buscar uma transformação ainda maior para minha vida. Sendo assim, em 3 semanas eu consegui como me desfazer de 10 quilos de peso que estava sobrando na minha vida ali. Né? Tá. E aí você deve estar me perguntando, pô, Brito, existe uma fórmula mágica, uma receitinha mágica, e eu vou falar para você. Esse aqui não é um vídeo sobre fórmulas mágicas. Na verdade, esse aqui é um vídeo sobre você pegar o momento que você está e você tentar observar o momento que você se encontra e assim, ver aquilo que você pode ter controle. No caso, controlar aquilo que você coloca na sua boca, aquilo que você vai ingerir, está totalmente sob seu controle. E foi basicamente isso que eu fiz. Eu realmente eu não acredito que exista uma fórmula mágica para isso. Na verdade, existe uma receita bem básica, né? Que é praticar exercícios, cuidar da alimentação e descansar bem. Basicamente, é a receita que qualquer educador físico aí com certeza vai tá passando aí, né? O especialista, eu acredito que seja esse caminho. Só que apesar de passar essa coisa, eu tenho certeza que tem grande chance de você que clicou nesse vídeo aqui por conta do título e da thumbnail, provavelmente você não é o tipo de pessoa que faz as coisas, aquilo que deveria ser feito, né, para cuidar da sua própria vida, né? Mais engraçado é isso, né? Como é que você não para cuidar da sua própria vida, cara? Sério mesmo, cara. Meu, você vai ao mercado, você tem o poder de escolher o que é que você vai colocar no carrinho. Você chega na sua casa, você tem o poder de determinar o que é que você coloca dentro da sua geladeira. A hora que você precisa se alimentar, você tem o poder de abrir a geladeira e determinar qual é o alimento que eu vou ingerir. Então é tudo sob seu controle e apesar disso você opta pelo fácil. Né? Você tenta ir pelo caminho mais fácil porque você é um preguiçoso. Eu acho que é bem isso mesmo. Na verdade, essa doída, mas é porque você é safado. Eu sei, a coisa gostosinha, facinha, é sempre melhor, né? Mas não significa que isso vai ser melhor para sua vida, né? Quando decisões difíceis tornam a vida mais fácil, já decisões fáceis tornam a vida muito mais difícil, né? Eu sempre falo que eu uso o exemplo que é muito mais fácil você abrir uma latinha de refrigerante do que você descascar uma laranja, né? Muito mais fácil. É trabalhoso. Então,
E a partir desse tipo de vista, dá para entender que realmente o fato da laranja ser muito mais difícil significa que sua vida vai ficar melhor. Né? Isso é a metáfora em si. Então vamos lá. As coisas que eu fiz para conseguir alcançar esse pequeno resultado, esse breve resultado por esse breve momento, e eu quis aqui trazer esse assunto à mesa aqui, porque eu creio que estamos chegando no final do ano e existe toda essa loucura de final do ano, existe aqueles desejos, resoluções e por aí vai. E eu quero dizer para você que é o seguinte: o que eu fiz? Primeiro ponto é, sem esporte isso é impossível. Sem a prática de um esporte diário, uma atividade física diária, isso é impossível. Então, o primeiro passo que você tem que dar é, antes de fazer qualquer outra coisa aqui que eu fiz e que deu certo para minha vida e que tem grande chance de dar certo para sua vida, é ir atrás de um esporte. Parece besteira, mas sim. É exatamente isso. Um esporte é aquele que você se sinta mais à vontade de praticar e por aí vai. Tá, mas eu não gosto de nada. Eu não gosto de nada. Pois bem, pois você vai começar a praticar aquilo que você menos desgosta e com o tempo você vai praticar tanto que com o tempo você vai acabar gostando. É isso. Você vai ter que... Infelizmente não tem outra forma. Até o assunto em si do vídeo aqui é para aquela pessoa que pratica atividade física. Por isso que foi possível fazer uma transformação um tanto quanto rápida, né? E ter um resultado rápido, né? Para os padrões aqui, mas só porque eu pratico esporte todos os dias. Todos os dias eu estou indo fazer uma musculação. Eu adicionei agora o cardio, né, na minha vida, né? Voltei a fazer aquela esteirinha chechelenta lá, que realmente é um tanto quanto chata, mas eu encaro que é realmente um remédio, então tem que fazer e pronto, acabou. Então eu faço em torno de 1 hora de musculação e meia hora de esteirinha aí, né, pós-musculação. E só nesse. Faz mais ou menos uns 2 meses que eu voltei a utilizar a esteira, né? Antes eu não fazia cardio de jeito nenhum. E vou falar para vocês, assim, já melhorou muita coisa, assim. E vai animando cada vez mais, né? Mas tem que tomar cuidado porque, assim, tem dia que você não vai com tanta vontade, tem dia que tá com vontade, então você tem que ir oscilando, aprender a oscilar nesses momentos. Quando você tá com vontade, você vai lá e faz com vontade. Quando você não tá naqueles dias, você simplesmente vai lá, faz por obrigação. A maioria dos momentos é sempre fazer por obrigação, para você chegar num momento e fazer com, hoje estou com vontade. É sempre assim. Mas então é isso que eu fiz, né? Eu adicionei o cardio à minha vida, eu já fazia musculação, e aí adicionei o cardio, e aí eu comecei a controlar outras coisas, né? Tanto que é o que está seguindo o livro aí, o livro que mude seus horários e mude sua vida, ele trata sobre metabolismo, sobre você aproveitar o dia, né? Acordar cedo e tentar sincronizar o seu corpo com a sua natureza mesmo em si, né? A natureza de... Cara, quando a gente era um homem da caverna, né? Quando a gente estava na caverna, quando a gente estava, sei lá, em cima das árvores, a hora que clareava o dia, você já estava de pé, né? Então você não tinha muita opção. E ao escurecer, você já estava indo para a sua caminha, dar aquela descansada. E é isso, e realmente o nosso organismo funciona dessa forma, né? No sentido de querer existir essa necessidade de acordar cedo e dormir cedo, né? Isso foi uma coisa que, para mim, já é uma coisa que é prazerosa, mas eu estava também um tanto quanto safado, estava indo dormir tarde, acordando tarde, então realmente esse negócio estava me atrapalhando. Aí você pode estar se perguntando aí, mas eu sou uma pessoa dos hábitos noturnos. Pois é, hein? Esse livro aí, inclusive, ele refuta exatamente isso daí. Ele refuta no sentido de que, por estudo científico,
está comprovado que o nosso ciclo, para respeitar o ciclo circadiano, essas coisas aí, vão atrás e pesquisem, né? Repito, eu não sou o dono da verdade, estou aqui te provocando para que você deixe de ser um gordão miserável e vá atrás de melhorar sua vida aí, certo? Sendo assim, um verdadeiro bunda mole, vai atrás de organizar sua vida aí, que só depende de você. Então, a partir desse vídeo é para isso. Vai atrás de mais informações, inclusive, né? Informações de especialista. Ah, eu preciso de especialista. Vai, pois vai. Se é essa a desculpa que falta na sua cabeça para que você mexa a sua bunda gorda aí, então vai atrás de um especialista, tá? Bom, eu não preciso disso. Eu gostaria de criar uma comunidade que não precisa disso, que é uma comunidade feita por pessoas que são autossuficientes, que a hora que elas querem elas simplesmente vão lá e fazem e não estão literalmente nem aí com porcaria nenhuma. Eu gostaria de passar essa energia que eu sinto para você, que é como funciona a minha cabeça mesmo, né? Simplesmente eu vou lá e cala a boca e faço, como eu gosto de dizer. E é sobre isso. Então, eu comecei a observar aquilo que estava sobre meu domínio. O que eu poderia fazer sob meu controle para que as coisas mudassem, certo? Então, é isso. Mudei meu horário, comecei a cuidar do horário regular, tá. Então eu acertei preste atenção, eu acertei minha atividade física, musculação, cardio, pronto. Beleza, já ganhei alguma coisinha ali, melhorou um pouquinho minha vida. O que eu vou fazer? Vou cuidar dos meus horários. Então comecei a dormir mais cedo, para acordar mais cedo. Né, acordar quando o dia amanhece e tentar ajustar o ciclo circadiano. Ainda estou nesse processo, mas já estou fazendo. Né, o resultado já está, querendo ou não, já está melhorando já as coisas, né, por causa disso daí. O segundo ponto foi, o terceiro ponto, na verdade, né? O terceiro ponto foi a questão da alimentação, né? Bom, com relação à alimentação, eu comecei a pensar como os animais fariam, né? Provavelmente do jeito mais natural possível, né? Então eu venho me alimentando de maneira mais natural possível. Então frutas, vegetais e carne, né? Carnes variadas, né? Carne vermelha, carne branca, né? Ovos e por aí vai. Tudo aquilo que é natural, que tem o mínimo de processamento possível. Sendo assim, eu diminuí a tal da farinha, né? Apesar no último mês aí eu comi tanta pizza na minha vida aí, né? Há um mês atrás que, rapaz, eu nunca comi tanta pizza na minha vida. Não estou reclamando, mas eu dei uma diminuída porque eu sinto, aí é particular, né? Eu sinto que esses alimentos que são com farinha, então, sei lá, macarrão, pão, a própria pizza que vai a farinha, não caem muito bem para mim, não. Não sei porquê, deve ter uma explicação científica, talvez deve ser porque são alimentos que dão aquele pico de glicemia, então te dá aquela batadeira no coração, você sente seu corpo brigando para fazer a digestão desse tipo de alimento, né? Então eu comecei a comer coisas mais leves, né? Basicamente vai quase fechar um mês isso daí, né? Que eu estou fazendo isso daí. Então, que mais? Coisas. Eu voltei a comer frutinhas, né? As tais frutas. Eu realmente estava com uma dieta fora de frutas e por aí vai, não estava evitando elas. Saladinha, vegetais e por aí vai. E isso me trouxe um ganho realmente que, cara, pelo menos dei, sei lá, a dita desinchada, né? Uma retenção líquida e por aí vai, essas coisas, né? Que às vezes não é nem a gordura que tá saindo, né? É só você tá tão inchado ali que de você começar a fazer algo, né, se alimentar, pelo menos tomando esse cuidado aí, já dá essa diferença, né? Então, vamos lá. Voltando às três coisas que eu fui fazendo. Então, eu estava lá indo na musculação, não fazia cardio. Comecei a fazer cardio. Pronto, já melhorei.
Mudei meu horário de dormir, comecei a ter mais cuidado com isso. Então, dormir cedo, por volta de 9, 10 horas da noite, no máximo, e acordar às 6 da manhã. Já é suficiente para você conseguir tal descanso. Né? Então, a partir desse momento, mudei isso. A terceira coisa foi eu cuidar desse ponto da alimentação, né? Substituir tudo aquelas coisas que são pesadas, né? Aquelas coisas que são de digestão tanto quanto lenta. Que eu sinto isso também, tipo arroz, feijão. É bom, é bacana, mas só que eu sinto que para mim, no meu corpo, a digestão fica lá embaixo. Então, comida gordurosa, essas coisas aí, fritura, cara, ranquei tudo e estou nos vegetais e bife né, a coisa mais animal possível, assim. Vamos se dizer, né, o que um animal comeria é isso daí. Comecei a comer dessa forma, né. Que mais? Com fibras, né? Os cereais, eu adicionei aveia de volta para minha dieta. O iogurte, cara, frutas, as folhas, os vegetais, raízes, a carne, o ovo, né? Isso aí realmente precisa ser batido, né? A quantidade de proteína. E a quarta coisa foi que eu comecei a dar a atenção ao consumo de líquidos. Igual, por exemplo, aqui, eu utilizo o meu mate para auxiliar no meu consumo de líquidos diários. Né? Então, por exemplo, o consumo de erva mate pode ser uma pergunta. Substitui você beber água? É claro que não, minha gente. É óbvio que não. Porém, ele auxilia, ele realmente auxilia. Entre você abrir uma lata de Coca-Cola e tomar uma cuia de mate, o que vocês acham que é melhor? Uma planta infusionada, a planta que saiu lá da roça, ela foi secada aqui, veio triturada, infusionada com água, comparada a um refrigerante processado que você não sabe, que a receita nem divulgada é. Pra você ter uma ideia. Você não tem noção qual que é a receita desse negócio. Cheio de açúcar e por aí vai. Né? Então, eu utilizei realmente o mate para substituir o consumo de refrigerante na minha vida, gente. Utilizei e utilizo e vou continuar utilizando. Mas eu também tenho utilizado, consumindo a água em si, né? E tentado fazer essa variação entre meus mates e adicionar água e tomar água e mates e por aí vai. Deu uma diminuída também no consumo do álcool. O álcool eu já mudei minha relação com o álcool há muito tempo, gente. Realmente, vocês têm que entender que o álcool ele regia a minha vida, ele dominava a minha vida, ele controlava a minha vida. Né? Eu vivia para isso daí, para tomar uma cervejinha, para viver disso daí, de tudo essa ilusão que o álcool traz, né? Na verdade, não é ilusão, né? Na verdade, é a fuga, né? A fuga que o álcool traz. Toda vez que eu estava embriagado, simplesmente eu estava fugindo da minha realidade, que era uma realidade um tanto quanto conflitante. Pois bem, eu mudei minha relação com o álcool. Né? Hoje eu simplesmente não consumo o álcool como uma forma, vamos se dizer, recreativa, né? Ou de socialização, igual aqui o mate, né? O mate é a socialização. Eu não consumo mais álcool assim, desta forma. Consumo de vez em quando vou em momentos específicos, extraordinários e por aí vai. Então, por exemplo, aí, se você pegar num ano, igual o ano de 2025 aqui, né? Nós já estamos partindo para o fim desse ano aqui. Se a gente pegar assim em consumo, provavelmente aí se for em dias, né? Se o ano tem 365 dias, eu devo ter consumido álcool em 20 deles, 10 deles, 15 deles, não sei.
mas é bem pouco mesmo, bem pouco. É, não mergulho por isso, porque eu não faço mais do que minha obrigação, tudo isso daí, né, anteriormente, inclusive, que é simplesmente cuidar do bem mais precioso que sou eu mesmo, né? Se eu não cuido da minha saúde, se eu não cuido da minha mente, se eu não cuido do meu espírito, não tem como eu vir aqui ligar a câmera, falar com vocês e mostrar que existe um caminho para que nós podemos nos tornar melhor. Então, eu ultimamente, olha só, esse compromisso de gravar vídeos com vocês fez com que cada vez mais, quanto mais eu avanço nas coisas que eu falo aqui, vamos se dizer, o que eu prego aqui, eu tenho aplicado realmente de fato na minha vida. E o resultado é bom, o resultado é maravilhoso. Quando você aplica coisas boas na sua vida, você acha que o resultado vai ser diferente do bom? Não existe, né? Bom com bom sempre dá bom, né, gente? A lógica explica isso daí, não tem nem jeito. Mas é isso, né? O fato realmente de mudar a minha relação com as coisas. Então, por exemplo, retirei o consumo de açúcar, consumo de álcool, né, consumo de coisas processadas e por aí vai, essas coisas que. E tentei tornar um tanto quanto mais natural, né, a vida, assim. Né? Não estou falando de ir para extremos, né? Vegano, vegetariano, aquariano, sei lá o que aí. Essas coisas aí, não tô falando de coisas extremas. Tô falando, cara, de fazer o pacote básico mesmo, basicão, pô. É esporte, é alimentação, é descanso, é mente, é espírito. E é isso. Não precisamos investir mais nada para ter uma vida, aquilo do que eu acredito que seja plena. Eu acho que é isso. Para mim, eu gostaria de viver exatamente assim por um bom tempo na minha vida. É aquele negócio, a gente está sempre tentando responder, pô, você viveria exatamente como você está agora, se fosse seu último dia de vida? E eu com certeza responderia sim, viveria exatamente assim. Churrasquinho com saladinha de tomate, que mais? Tererezinho, meu matezinho tranquilo, pá, na paz, tranquilo. E aqui nós tentamos melhorar a nossa mente, que eu acho que é interessante, nosso espírito também, cuidando. E é isso, não precisa de mais nada. Não sei, me diz aí você, quais são os seus planos para o próximo ano, os próximos, sei lá, o que é que está passando na sua cabeça. Gostaria muito de saber aí a sua opinião. Se você tem dificuldade de aplicar coisas boas na sua vida, né? Ter essas mudanças, né? Eu sei que é difícil para muita gente, não é fácil, mas eu estou aqui para simplesmente promover a você esse sentimento, né? Deixe de ser um bunda mole, mexa seu traseiro e vá atrás de melhorar a sua vida. Encontrar a sua melhor versão, porque sempre é possível. O tempo ainda não acabou. Dito isso, se você chegou até aqui, você acaba de acompanhar, assistir um vídeo totalmente aleatório, assunto aleatório, conversamos basicamente vozes da minha cabeça. Eu espero que a partir deste vídeo aqui você vá atrás de mais informações com pessoas que sabem muito mais do que eu. Existe aí inteligência artificial, existe inteligência humana, vá atrás, certo? Sendo assim, se você não me conhece ainda, eu sou o Preto. Eu já disse, eu sou o autoproclamado generalista e tudo, porque é exatamente isso, é sobre isso. Nós estamos ligando a câmera aqui e falando coisas que são generalistas, de uma forma que a gente vá no sentido de nos tornar especialistas, né, melhorar, ganhar uma profundidade, para que assim a gente aplique melhor na nossa vida, no nosso entorno e por aí vai, né, sem limites. Sendo assim, se você gosta de conversas assim, se inscreve aí no canal, né, e deixa aí o comentário respondendo tudo que eu perguntei para você. Vai ser legal, eu gostaria muito de saber a sua opinião.
certo? Sendo assim, eu espero ter sido uma boa, breve companhia por esses minutos aqui. Beba mais água, beba mais mates, coma mais frutas, coma mais carne, seja feliz, cuide da sua mente, do seu espírito e do seu corpinho. E é isso. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.